E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Roberto Prando e eu vou estar apresentando para vocês um projeto pessoal meu, no qual eu venho trabalhando há cerca de 3 meses, que está na fase alfa ainda, chamado Cephirium. A Cephirium é um robô móvel com acionamento diferencial e ela possui um manipulador RRR, que significa que o manipulador tem 3 juntas rotacionais. Ela ainda está na fase alfa, como eu acabei de dizer, então na fase inicial. E o objetivo dessa etapa do projeto é criar toda a fundação do que a Cephirium será quando estiver pronta. Então, para isso, foi feito o controle de posição e velocidade por realimentação de estados, foi criado um filtro de Kalman para estimação da velocidade, foi feito o planejamento de trajetória do manipulador que ela possui e a comunicação serial via Bluetooth, para que ela possa se comunicar via Bluetooth com dispositivos móveis Android. Então, para entender melhor o que está sendo controlado na Cephirium, nós temos que entrar um pouco em cinemática de robôs móveis. Os cálculos para encontrar a variação em x, y e θ no referencial de um robô com acionamento diferencial estão representados nessa matriz que vocês podem ver. Rapidamente falando sobre os parâmetros, φ é a velocidade angular em cada roda do robô, que é dada em radianos por segundo, r é o raio da roda em questão, e L, que vocês podem ver na equação em θ ali, é de forma grosseira a distância entre o centro da roda e o centro do eixo a qual a roda pertence. A variação em y em um robô móvel com acionamento diferencial é nula, porque o robô não se move para os lados e também não esterça suas rodas, então ele somente possui velocidade em x, e a variação do ângulo θ, que é dada pela diferença entre a velocidade das rodas. A velocidade em x é o que será estimado e controlado, junto à posição do robô no mesmo eixo x. Então, para obter essa posição no eixo x, nós precisamos simplesmente integrar a equação da velocidade, como vocês podem ver. E no caso do Arduino ou em qualquer microcontrolador que nós estivermos usando, é bem simples, basta simplesmente somar o valor anterior ao resto da equação a cada interação, e assim nós temos a velocidade ao longo do tempo somada, que nos retorna a posição. Então nós chegamos na parte de obtenção do modelo do robô. Esse modelo, a princípio, nada mais é que uma função de transferência, visto que foi feita uma identificação em caixa preta. A identificação em caixa preta consiste em aplicar uma entrada no sistema e obter uma saída. No caso, a entrada aplicada foi 80% de PWM para ambos os motores do robô, que é a mesma coisa que aplicar um degrau de 80 no sistema, e como saída foi obtida a posição em X no referencial do robô. Para obter a função de transferência, com esses dados que foram coletados, foi usada a System Identification Application, que tem no MATLAB. Mas nem sempre essa função de transferência que o ident, como muita gente chama, retorna, é uma função de transferência próxima ao que seria o modelo real, principalmente no caso do Arduino, que não tem um tempo de amostragem fixo. Então, eu realizei alguns ajustes manuais na função encontrada. O pessoal chama de ajuste fino, mas é uma coisa bem arbitrária. Nós vamos simplesmente trocando os valores até que a resposta da função de transferência que havia sido encontrada seja o mais próximo possível da resposta que nós obtivemos do sistema real. Então, vocês podem observar nesse gráfico duas retas, uma reta azul e uma reta vermelha, que está por cima da azul, quase tornando ela invisível. A reta azul são os dados reais coletados diretamente do robô, ou seja, é a posição no eixo X ao longo do tempo, enquanto a reta vermelha é uma simulação onde foi aplicado para essa função de transferência um degrau de 80 e foi obtida essa saída. Então, o ajuste que eu estava falando, ele consiste em simplesmente tentar tornar essa reta vermelha o mais próximo possível da reta azul, para obter um modelo bem próximo do real. E a função de transferência obtida no final das contas foi essa que vocês podem ver. É uma função de ordem 2, porém ela não se comporta como uma função de ordem 2 porque ela possui um integrador. Esse 0.001 no final é quase um zero na nossa equação. Então é como se a função tivesse um integrador multiplicando ela. Para fazer o filtro de Kalman e realizar a síntese de controlador por realimentação de estados, é necessário ter uma representação em espaço de estados do sistema. Então, pegando aquela função de transferência que foi obtida anteriormente e passando ela para o espaço de estados, essas são as matrizes A, B e C que são obtidas, sendo a matriz D do sistema igual a zero. Aqui na figura, vocês podem observar um diagrama de blocos que está representando a malha aberta do sistema. E agora eu vou estar falando para vocês como foi feita, bem por cima, a síntese do filtro de Kalman.
Então, o filtro de Kalman tem por objetivo observar os estados do sistema, ou seja, estimar esses estados, né? Tanto os estados que podem ser medidos com sensores, quanto os estados que não podem. Isso só depende da observabilidade de cada um desses estados. E reduzir o ruído dos dados. Por que reduzir o ruído nesse caso? Muitas vezes os dados que vêm dos sensores são ruidosos, certo? No caso da Cephirium, para a obtenção da velocidade da posição dela, são usados encoders óticos nas rodas. E quando ela está no Sol, claramente dá para ver que os sensores estão se perdendo. Eles têm muito mais ruído e às vezes nem funcionam corretamente. Então, obtendo um modelo do robô em um ambiente com menos luz, onde a interferência seja menor, e criando um filtro de Kalman, quando eu coloco o robô no sol, ele continua, com a ajuda do filtro de Kalman, certo? Ele continua estimando esses estados internos para que ele não se perca. Mesmo com os dados ruidosos do sensor, ele sabe onde ele está baseado no filtro de Kalman e não somente nos dados do sensor. Então, agora que o filtro de Kalman já está atuando no sistema, é possível fazer o controle dele com um pouco mais de segurança, sabendo que, mesmo que os sensores se percam, nós ainda podemos confiar no filtro de Kalman para estimar os estados do robô, o que torna o sistema como um todo um pouco mais preciso. Então, foram escolhidos um overshoot de 0.0001 e um tempo de pico de 2 segundos para calcular os polos desejados, que são, na verdade, os polos que correspondem a esse tempo de pico e a esse overshoot para o nosso sistema. Os polos calculados, como vocês podem ver, foram menos 5,75 mais ou menos 1,57i de imaginário. E utilizando o método de Ackermann, nesse caso diretamente no MATLAB mesmo, os ganhos obtidos do controlador foram K1 igual a 6,02 e K2 igual a 1,69. Agora que nós temos os ganhos do controlador, fica fácil fazer a malha fechada do sistema, que nada mais é que a malha aberta, mas incluindo as realimentações e os ganhos do controlador, certo? Então, dá para ver o K1 lá em cima, próximo ao primeiro somador, perto da referência, e o K2 aqui embaixo, realimentando a velocidade para o sistema. E esse diagrama de blocos tem essa disposição justamente por ser um problema servo, ou seja, nós estamos perseguindo um set point. Então, utilizando aquele diagrama de blocos da malha fechada, eu fiz uma simulação em Simulink, certo? E obtive as curvas de posição e velocidade do modelo do robô ao longo do tempo. Então, em vermelho, vocês podem ver a curva de posição para um set point de 4.000 milímetros, ou seja, 4 metros, e a curva de velocidade em azul. Essa curva de velocidade está em milímetros por segundo vezes 100. É simplesmente para melhorar a visualização aqui no gráfico. Uma coisa interessante, porém ruim dessa simulação, é que, como dá para ver aqui no gráfico, a velocidade ela se teleporta, né, de 0 para 2.000. Isso não acontece no sistema real, nós precisamos que os motores acelerem para chegar lá. Então, o que acontece dessa simulação para o sistema real é que vai demorar um pouquinho mais para o sistema real atingir o set point, visto que a curva aqui de velocidade ela vai demorar um pouco para chegar na velocidade terminal, ok? Então, após aplicar esses ganhos de controlador e o filtro de Kalman diretamente no robô, esses foram os dados obtidos, que foram coletados pela porta serial do Arduino via USB. Então, em preto, vocês podem ver a curva de posição, certo? Em azul, vocês veem os pontos da curva de velocidade, velocidade lida, né, do sistema. E em vermelho, a estimativa do filtro de Kalman para a velocidade. Então dá para ver que o filtro de Kalman atua na velocidade de uma forma muito boa. Antes eu mostrei para vocês o filtro de Kalman estimando a posição, e aqui ele está estimando a velocidade, com o mesmo modelo, simplesmente mudando o estado que está sendo observado por ele, certo? Então, dá para ver que ele acompanhou certinho o sistema, né, a curva, e ainda filtrou os dados, melhorando o ruído e, consequentemente, melhorando a ação do controlador. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo bem bobo mesmo, simplesmente do robô saindo do ponto zero e chegando ao ponto 4.000 milímetros, como esperado, certo? Já com o controlador ativo. Então esse é o vídeo do robô. Ele simplesmente sai do ponto zero e anda até o ponto 4.000. Ele dá essa paradinha charmosa e chega no set point. Dava pra ver essa paradinha ali no gráfico. Tem um dentinho lá que, que mostra
bem esse momento que ele deu a paradinha. Agora que o controle de posição da base móvel já está funcionando, a gente pode falar um pouquinho do manipulador que está presente no robô. Então, é um manipulador RRR, como eu havia dito anteriormente, e foi feito nele uma modelagem por Denavi-Rettenberg. Se vocês observarem à direita ali da figura, dá para ver uma tabela, que não é exatamente uma tabela, mas vamos fingir que sim, com os parâmetros Denavi, certo? Então, nós temos os parâmetros Denavi-Rettenberg para cada um dos links. Com esses parâmetros, nós conseguimos obter as matrizes de transformação para cada um dos links, né, que é o que fica entre uma junta e outra do robô. E se nós multiplicarmos todas as matrizes de transformação, nós conseguimos a matriz de transformação homogênea do manipulador. Essa matriz, quando nós colocamos dados simbólicos nela, ela fica muito grande, então é difícil representar aqui, simplesmente porque são vários parâmetros, né? No caso do manipulador RRR, nós temos três parâmetros variáveis, que são θ1, θ2 e θ3. Aqui na tabela, se vocês observarem a primeira coluna dela, eles estão todos como zero. E se nós colocarmos os links, né, as transformações da forma como elas estão presentes nessa tabela, nós vamos obter exatamente a pose do robô que está representada na figura. Os atuadores desse manipulador são servomotores SG90, eles são bem pequenininhos, não muito potentes assim, mas são bons para esse tipo de projeto porque são baratos, certo? E eles atuam na rotação da base, no controle de altura do end effector, no movimento de ataque do end effector e na abertura e fechamento da garra, né, que ele possui. E a garra é o end effector, no caso. O controlador dele é um Arduino Uno e ele se comunica por uma porta serial, ele se comunica com a base móvel. Então tem um Arduino na base móvel e um Arduino que é responsável simplesmente por controlar esse manipulador, certo? E eles se comunicam por serial. Então, ele faz essa comunicação e controla os servos motores. Quando a base chega no set point, ela indica, o Arduino de baixo, o microcontrolador de baixo, indica para esse de cima que a base móvel chegou no set point. E então o Arduino, com essa informação, fala para o robô, para o manipulador, que agora é hora dele executar uma ação. No caso, programada já. Então, além da modelagem por Denavi-Rattenberg, foi realizado um estudo de planejamento de trajetória para o robô, certo? Então, foi planejada uma trajetória para que ele seguisse, para que ele começasse na posição inicial, executasse uma ação numa determinada posição, certo? Seguisse checkpoints, digamos assim. E o que foi notado durante essa atividade é que o manipulador não respondeu adequadamente aos requisitos de tempo e velocidade, e isso acontece simplesmente porque os servos motores eles possuem uma malha fechada internamente. Então não dá para controlar a velocidade deles e muito menos o tempo, ele mesmo se controla. Mas como os ângulos são razoavelmente precisos, então o manipulador obteve sucesso em seguir o caminho de ângulos projetados. Então ele não chegou do ponto 0 ao ponto 1 e depois ao ponto 2 na velocidade desejada, né, na velocidade que foi calculada pelo planejamento de trajetória, mas ele chegou naquelas posições, o que, na minha opinião, é o mais importante na maior parte das vezes, certo? Então agora eu vou mostrar um vídeo do robô executando essa ação, né, seguindo esses checkpoints para poder executar uma ação após a base móvel indicar para ele que ele chegou no set point. Então aqui a base móvel teria chegado no set point, ela dá um OK pro, pro controlador do manipulador e ele fala, beleza, vai lá e realiza a sua ação. Vocês podem ver que ele pega a tampinha e coloca ela de lado. Retornando sempre à posição inicial. Por que ele retorna à posição inicial? O servomotor que está na base dele é muito fraco mesmo, assim, para girar todo esse peso do robô. Então, se ele não estiver nessa posição inicial, ele corre risco de travar, ocorrer um travamento mecânico, ou até mesmo o motor travar por não ter força suficiente, certo? Então, o robô, para a base girar, ele tem que voltar à posição inicial e tentar deixar o centro de massa dele ali o mais alinhado possível com o motor que está controlando a rotação da base. Então, passado dessa etapa, vamos falar um pouquinho do aplicativo Android que foi feito para o robô. Vocês podem ver aqui na direita
a representação da tela. É só uma tela, o aplicativo ele é bem simples e o único objetivo dele é exibir as informações que estão sendo coletadas pelos sensores. Então nós temos as informações dos sensores ultrassônicos, né? Eu tenho um sensor na esquerda, um no centro e um na direita, e mostrar o referencial do robô, né? Então a posição X e o ângulo θ que foram obtidos ao longo do tempo. Não são as variações, são mesmo as posições e o ângulo θ ao longo do tempo, somados, certo? Então, somatório dos dois. Então, para que esse aplicativo funcionasse, foi feita uma conexão Bluetooth por threads, certo? Eu não sei se tem como fazer a conexão Bluetooth de alguma outra forma, mas eu precisei usar threads para que ele funcionasse, então a programação concorrente já está presente no sistema, mesmo que só por necessidade, certo? E então foi feita uma comunicação serial via Bluetooth. O Android, no caso, o dispositivo móvel, se comunica com o Arduino da base móvel, certo? Por Bluetooth. E então, dessa forma, são feitos os dados sensores. A base móvel envia para o dispositivo móvel o que ele está lendo nos sensores. Então aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho um vídeo de como isso funciona. É simplesmente ligar o robô e mostrar o aplicativo funcionando. Então aqui a tela inicial, com aquele S no canto esquerdo inferior indicando que a conexão Bluetooth tá ok. E quando nós ligamos o robô, dá para começar a fazer a leitura de dados no aplicativo. Então vocês podem ver que agora está ali, nós temos a distância que os sensores ultrassônicos estão lendo e o referencial do robô, no caso. Lá embaixo no canto inferior direito dá para ver também todos os dados que são enviados à porta serial, antes deles serem separados. Então o robô ali está tentando atingir o set point dele, evitando colidir com o que ele tem no caminho baseado nos dados dos sensores ultrassônicos. E aqui dá para ver que ele passou um pouquinho. Se eu voltasse um pouco o vídeo, dá para vocês verem que ele chegou perto de uma mesa, certo? Então para desviar daquela mesa ele teve que passar um pouquinho do set point dele, simplesmente para não bater a garra, né? Ele tem uma distância que ele aceita para não poder bater essa garra em lugar nenhum, para não quebrar ela. E quais são os próximos passos para a Cephirium, né? Como eu disse, ela está na fase alfa, fase inicial. Então, os próximos passos são implementar as funções de localização no referencial global, né, que é transformar aqueles dados de θr e xr, né, que são no referencial do robô, em xi e yi, que são no referencial global, adicionar rotinas mais complexas e comandos por voz. Então, o que são essas rotinas mais complexas? A ideia é que a base móvel, trabalhando em conjunto com o aplicativo Android, seja capaz de fazer um mapeamento, não muito preciso, mas um mapeamento do ambiente onde o robô está, certo? Dentro de uma área predeterminada. E então, baseados em comandos por voz, né, falar para o robô que ele pode iniciar esse mapeamento, ou no caso que ele deve parar, essas coisas assim, simplesmente para ter um controle melhor do robô à distância, né, para não ter que ficar correndo atrás dele. E quando estiver com todas essas funções prontas, eu pretendo escrever o meu TCC. Então é isso, gente. Eu apresentei para vocês a Cephirium, na fase alfa dela, no caso, certo? Não mostrei as funcionalidades dela trabalhando em conjunto ao mesmo tempo, mas eu estarei postando um vídeo em breve dela fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu preciso de espaço e de um lugar controlado para estar fazendo isso, certo? Mas elas funcionam em conjunto. Eu tenho até vídeos dela funcionando na minha mão, né? No caso, ela não anda, ela simplesmente gira as rodas e realiza as ações. Mas basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para o meu e-mail, lucasrprando@gmail.com. Só coloca no assunto que é referente a Cephirium para que eu saiba do que se trata antes e não responder vocês. Brincadeira. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima.